Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abra suas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Pode sentar, irmãos? Bom, graças a Deus o Senhor nos dá mais uma oportunidade de nós estarmos aqui diante dEle. E hoje Ele nos preparou esta palavra. Eu estive meditando nesse pequeno pedaço de texto e vi o quanto tem aqui um ensinamento importante da parte do Senhor para nossas vidas. Eu estive pesquisando um assunto, irmãos, e descobri que existe um aumento considerável na taxa de suicídio nesses últimos meses do ano. Normalmente os meses de novembro e de dezembro, historicamente, são meses que as pessoas se suicidam mais. E por qual razão, ou por quais razões? Vou dizer a principal delas, mas não a única. É o fato de as pessoas, às vezes, olharem para a sua realidade, principalmente financeira, e ver que muito daquilo que queria, que tinha como expectativa, acabou não se concretizando. Essa situação leva a pessoa a tamanho desespero, sem saber o que vai ser o dia de amanhã, sem saber se vai conseguir ou não cumprir essas metas que as pessoas colocam, que é normal para a vida, acabam se desesperando, e como elas não têm Cristo em suas vidas, não têm esperança alguma, elas acabam se entregando ao suicídio. E aqui nós temos uma palavra que mostra o quão diferente tem que ser a mentalidade do cristão e o tamanho da fé que Deus espera de cada um de nós. Existe um pecado que é condenado por Deus. Esse pecado se chama ansiedade. Irmão, ansiedade é pecado? Ansiedade é pecado. Que ansiedade eu estou falando? Eu não estou falando
daquela ansiedade clínica que exige tratamento médico, uso de medicamento, por causa de fatores que são considerados bioquímicos do corpo humano. Não estou falando dessa ansiedade. Eu estou falando da ansiedade que está escrito aqui no texto, não andeis ansiosos. Essa ansiedade especificamente se dá pela falta de confiança na pessoa de Deus. Caracteriza-se por aquela pessoa que se comporta de uma maneira a não ter fé o suficiente de que Deus está cuidando dela. Essa fé não é a fé da salvação. Essa fé é a fé no sentido de confiar mesmo, de entregar diante de Deus a vida, ter a certeza de que Deus está agindo, e a ausência dessa fé caracteriza um pecado chamado ansiedade. Todas as vezes que nós deixamos a confiança em Deus, nas provisões de Deus, nós estamos pecando por estarmos ansiosos. Eu acho que qualquer pessoa aqui já ficou ansioso, no sentido de preocupado. E agora, o que eu faço amanhã? E agora, eu estou com um problema muito sério, como que eu vou resolver? E agora, qual vai ser a solução? Não estou enxergando solução. Às vezes, em questões ligadas à alimentação, nós temos ansiedade. Você tem determinada quantidade de alimento na tua casa, aquela quantidade de alimento é o suficiente para pelo menos um dia, né? E você sabe que o dia de amanhã é logo ali, e o seu coração se enche de desespero. Às vezes você tem mantimento suficiente para uma semana, mas você sabe que uma semana passa rápido, e ainda tem uma semana pela frente, mas o seu coração fica desesperado. Às vezes você está com algum problema, qualquer outro problema que se encaixe nessa situação, você fica apreensivo, seu coração fica apertado, você fica preocupado, a sua cabeça fica cheia, você tem dor de cabeça, você tem enxaqueca, você tem um monte de coisas, e tudo isso em virtude das preocupações. Eu quero te falar uma coisa, isso é pecado. Eu ter preocupações é pecado, irmão? Preocupações que se dão dentro da falta de confiança na ação de Deus é pecado. Aqui nós vamos ver categoricamente Jesus dizendo: não andem ansiosos, justamente porque o que Jesus, o nosso Deus, espera é que a sua igreja tenha a confiança na sua ação. É isso que falta para nós, aumentar a nossa fé, crescer em fé. E crescer em fé aqui é crescer na confiança, é ter paz no coração, sabendo que Deus vai agir nas nossas causas, porque Ele prometeu isso. Nós não somos estranhos a Deus, nós não somos alheios a Deus, nós não somos qualquer pessoa. Nós, os que estamos em Cristo Jesus, nós confessamos fé no único Deus e entregamos a nossa vida. Todos quanto creram no Filho foram feitos filhos também, assim como Cristo é o seu Filho. Nós somos considerados por Deus como filho, como família. Então, nós não podemos deixar o nosso coração desacreditado. Nós não podemos achar que nós não temos um pai que cuida de nós e se importa pelas nossas questões, pelos nossos problemas e pelas nossas situações. Todas as vezes que você deixa de acreditar na ação de Deus, você peca. Todas as vezes que o seu coração aperta em preocupações, você está pecando. Irmão, preocupação é uma coisa normal. Preocupação reflete a falta de confiança em Deus. Preocupação reflete a falta de confiança em Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Jesus, Ele vai apresentar vários argumentos para mostrar para nós que a falta de confiança em Deus, o acúmulo de preocupações no coração, que caracteriza a ansiedade, é um pecado. Pecado de não confiar inteiramente na graça divina. Olha o que ele diz no versículo 25. Por isso eu vos digo, não, e o não é não,
não é sempre imperativo, assim como a Bíblia diz, não adulterarás, aqui ele está dizendo também, com as mesmas palavras, não andem ansiosos pela vossa vida, pela vida de vocês, quanto ao que haveis de comer e de beber, e nem mesmo pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? O que de mais glorioso, por assim dizer, Deus fez dentro da sua criação? Eu vou te falar algo que a Bíblia deixa claro, que a coroa da criação é o homem, é a humanidade. Deus, ele fez a humanidade qualitativamente diferente dos outros seres criados. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nesse sentido, nós somos melhores e incomparáveis aos animais e até mesmo aos anjos. Deus colocou a sua imagem moral em nós, nos colocando como um tipo de humanidade superior a todos os demais aspectos e seres da criação. Não se pode comparar o ser humano com um animal, não se pode comparar o ser humano com um anjo, não se pode comparar o ser humano a nada. O ser humano é a coroa da criação, e não é uma visão egocêntrica, é uma visão bíblica, de que Deus fez o ser humano e deu a ele tamanha perfeição, lhe deu a vida. Se Deus, Criador de todas as coisas, deu aquilo que de mais precioso existe, que é o dom da vida, não dará a nós coisas que são, de certo ponto, menores para a subsistência da vida? Quantos anos existe a raça humana? E até hoje existe. Desde a criação do primeiro casal, Adão e Eva, hoje ainda a humanidade existe. De um casal, nós somos hoje aproximadamente 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas existindo. Se Deus criou os homens, se Deus criou a humanidade, não criou a humanidade para entregá-la à morte. Ele dá, e isso ele faz porque ele é bom, condições o suficiente para manter a humanidade existindo. Então por que nós nos preocupamos tanto e o nosso coração entristece e dói por coisas tão pequenas? Se Deus deu aquilo que de mais precioso existe, que é a vida, não dará a nós também coisas pequenas? Coisas, de certa forma, necessárias, mas quando comparadas com a vida, são incomparáveis e irrelevantes? Por que das preocupações? Por que das preocupações com coisas tão pequenas? Se Deus já deu aquilo que é o mais importante, que é a vida. Se Deus tem sustentado aquilo que de mais importante, que é a nossa vida. O que é o vestir diante de Deus quando comparado à vida? O que é o comer diante de Deus quando comparado à vida? É por isso que Jesus diz que é pecado se preocupar, encher o coração de tristeza por coisas pequenas. Porque Deus, se Ele deu a vida, não dará todas essas coisas também para sustentar a vida? E isso é o tipo de coisa que nenhum de nós pode reclamar diante de Deus. Porque só o fato de você estar aqui é porque esta palavra se cumpre na sua vida. Só o fato de estarmos aqui, é claro que a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Deus tem sustentado a vida do ser humano. Versículo 26. Nós vamos aqui aprender um pouco do que é a vida dos animais. Olha o que ele diz. Olhai para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Irmãos, vocês já repararam o que é a vida dos animais? Vocês já repararam o que é uma vida sem preocupações? Os animais vivem uma vida completamente despreocupada. Você já viu algum animal? Você já soube de algum caso de algum animal que morreu de fome? Tirando os animais domésticos, porque dependem.
Mas você já viu alguma história de um animal que morreu de fome? Você já viu os passarinhos guardarem nos ninhos mantimento para o mês inteiro? Você já viu alguma vez um vídeo de um leão guardando carne para o mês inteiro? Não existe. Os animais, eles são um exemplo, e Jesus está mostrando que o exemplo de vida dos animais que vivem uma vida completamente despreocupados, não tem nenhum tipo de preocupação em relação às provisões de Deus. E Deus é fiel com os animais em todo o tempo, porque todos os animais se alimentam. Desde o princípio foram criados por Deus, desde o princípio são alimentados por Deus. Não tem nenhum tipo de reserva, porque os animais assim não fazem, mas estão aí, vivendo. Jesus pergunta para nós: você não tem mais valor que um animal? Os que estão em Cristo Jesus, nós não temos mais valor que um animal? Se Deus preserva a vida de um passarinho, que vive por pouco tempo, não preservará a nossa vida? Se Deus alimenta um passarinho, Ele vai deixar você passar fome? Se Deus cuida de um simples animal, e eu vou te dizer que até mesmo as bactérias se alimentam, se as bactérias se alimentam da graça divina, porque Deus assim o fez, nós também não teremos a mesma graça, e de um modo incomparável e superior? Mas às vezes, nós nos comportamos como até mesmo pessoas inferiores aos animais. Os animais têm fé, os animais vivem pela fé, os animais vivem inteiramente da graça divina, e estão aí por todos os lados, glorificando a Deus. Mas nós, pessoas de pequena fé, achamos preocupações, dores e sofrimentos, porque nós não conseguimos ser igual aos animais, confiar em Deus. Às vezes os animais confiam, isso é fato, mais em Deus do que nós que professamos o nome de Cristo Jesus. Porque os animais esperam o próximo dia chegar para ver aquilo que vai ter de providência que Deus vai dar para eles. Mas nós não. Nós temos providência para o hoje e já estamos desesperados pelo amanhã, porque aquele que deu hoje não vai dar amanhã? Aquele que manteve hoje não vai manter amanhã? Aquele que se preocupou em nos conceder o que é para hoje, não vai fazer aquilo que é para o amanhã? Eu duvido que não existe uma pessoa aqui que já não passou por isso, que tinha um mantimento só para um dia e que no outro dia chegou a providência. Eu duvido. E isso é o cuidado de Deus. Isso é o cuidado de Deus. Jesus mostra o exemplo dos animais. Aprenda com os animais. Versículo 27. Quem de vós pode, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que vai adiantar as preocupações? Você já parou para pensar? Parou, Bruno? Qual é o benefício da preocupação? No que vai ajudar a preocupação? Em que sentido a preocupação ela vai te orientar e te guiar diante de uma situação difícil? Quem, através de preocupações, algum dia fez alguma coisa? Quando nós estamos diante de situações difíceis, a preocupação não leva nós a nada, só leva a lembrar, só leva a indiretamente você dizer que eu estou preocupado porque Deus não se importa comigo. Eu estou preocupado, eu estou desesperado porque eu não tenho um pai, eu sou um filho órfão. Eu estou preocupado porque Deus não está nem aí para a minha situação. É isso que as preocupações dizem. É isso que o desespero diz, irmão, mas o desespero é normal, eu sou humano, mas Deus está dizendo que as preocupações é falta de confiança nele.
Não andem ansiosos, não andem ansiosos. Vossas preocupações não vão acrescentar sequer uma única hora ao curso da vida, ao curso de dia. O dia vai ser o mesmo, as coisas vão acontecer da mesma forma e a preocupação não te levou a lugar nenhum. Não, Jesus ele não quer que nós tenhamos preocupações em relação ao dia de amanhã. Ter preocupações, ficar preocupado, ficar desesperado com o dia de amanhã é pecado. É novo isso? Não é novo, por um texto que está escrito há tanto tempo. Ficar preocupado e desesperado em relação ao dia de amanhã é a mesma coisa de dizer: amanhã não tem um Deus para me ajudar. Ou Deus não vai resolver esse problema. Isso é pecado diante de Deus. E Jesus argumenta: quem de vocês vai conseguir, pelas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? É óbvio que essa resposta é: ninguém. Então ele diz: então a preocupação é banal. Para os que estão em Cristo, a preocupação não tem sentido. Só é uma forma de entristecer e aborrecer a Deus. Preocupar-se, tendo um pai como o nosso, é aborrecimento a Deus. É a mesma coisa, uma criança ela ter um pai e o pai dela colocar o mantimento para ela, dar uma refeição para ela e no dia seguinte ela não acreditar e não confiar que o seu mesmo pai vai se esforçar para fazer isso. E isso várias vezes. A maioria das crianças confiam plenamente nos seus pais e que os seus pais sempre vão sustentá-las. E é essa mesma confiança que Jesus quer. Essa mesma confiança. Elas sabem que o pai vai dar um jeito e no outro dia vai estar lá o mantimento. E os pais se dobram, se contorcem e vão lá e resolvem. Deixam às vezes de até mesmo comer bem, mas dão alimento para os seus filhos. Se os homens fazem isso, não fará Deus? Versículo 28. Quanto às roupas, por que andas ansiosos? Olha a palavra de Jesus. Por causa de roupas, por que vocês andam ansiosos? Olha como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, olha a ironia na fala de Jesus. Ele está falando de plantas, de flores. Ele diz assim, ó, as flores não trabalham, as flores não fiam, né? Eu, porém, vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer uma delas. Se Deus assim veste a planta, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha para você ver, nós estamos falando do lírio do campo. O lírio do campo, a sua flor, dura aproximadamente 3 horas. A flor brota, depois de 3 horas ela murcha. É o suficiente, é a vida do lírio do campo. Mas nesse percurso de 3 horas, a vestimenta dela, a beleza graciosa dela, é superior às roupas reais. Ela se veste em 3 horas, melhor do que um rei em toda a sua glória. E aqui Jesus ele lança a mão de Salomão para relembrar os tempos de glória e de riqueza e de poder do rei Salomão. Ele diz assim, ó: Deus veste uma planta melhor do que Salomão em toda a sua glória. E essa planta, depois que murcha, ela é lançada como combustível no fogo. E ele diz assim: não vestirá a vós também, homens de pequena fé? Roupas falam de necessidade. Deus, na verdade, Ele tem um cuidado muito mais amplo, mas Ele está mostrando que o cuidado para a subsistência de uma pessoa é garantido. É garantido, é impossível um cristão verdadeiro que confia na palavra de Deus não desfrutar dessas palavras que aqui estão sendo ditas por Jesus. Todos que estão aqui estão vestidos, e basta.
Ah, mas eu quero uma vestimenta diferente, mais nova. Isso é vaidade. Quanto à necessidade, está feito. Quer vaidade, sem sentido, você pode procurar e pode, através dos seus recursos, você pode comprar. O que não é errado. O que, de certa forma, não é errado, mas que também pode ser questionada a intenção do coração. Certo? Mas Deus dá essa graça a cada um de nós. E como que nós poderíamos tirar essas preocupações diárias da nossa vida? E aqui, embora Jesus está falando de mantimento e vestuário, né? Nós poderíamos também citar algumas palavras, uma mesma palavra de Paulo. Olha o que Paulo diz em Filipenses no capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, por nenhuma razão, por nenhum motivo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de agradecimento, sejam as vossas petições, as vossas necessidades, conhecidas diante de Deus. Enquanto Jesus está tratando de preocupações relativas às necessidades básicas, o apóstolo Paulo está apresentando aqui uma outra ideia, que não haja uma preocupação sequer na vida. Porque as preocupações, elas têm, irmãos, essa mensagem de dizer a Deus, de colocar diante de Deus que o cuidado dele para conosco não tem sido bom. Que Deus está sendo relaxado em cuidar do seu povo. É a mesma coisa dizer: ô Deus, olha o que eu estou passando, você não está vendo? É a preocupação com questões que sequer se concretizaram, questões que ainda estão no campo do amanhã, dizem isso para Deus. Zombam de Deus, brincam com Deus, porque o que é impossível a Deus? E eu vou dizer para você, mais interessado nos seus problemas do que você mesmo é o próprio Deus. Deus, ele é mais interessado nos nossos problemas do que nós mesmos. Porque Deus, ele tem um cuidado pleno, perfeito e verdadeiro em relação a nós. E às vezes nós mesmos sequer sabemos como nos cuidar. E veja que o apóstolo Paulo diz, depois dessas afirmações, ele diz: se vocês fizerem isso, se vocês não andarem ansiosos e todas as suas petições forem conhecidas por Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz que não se pode entender, vai guardar o vosso coração e a vossa mente. O que é o suicídio, senão um tipo de distúrbio que leva uma pessoa a ter os seus sentimentos e a sua mente distorcida ao ponto de se entregar à morte, a lançar a mão da vida. Por isso que as nossas petições, todas as nossas necessidades, têm que ser conhecidas por Deus. É pela oração que você vai apresentar para Deus aquilo que você está passando. É pela oração que os seus problemas vão se resolver. É pela oração que vai aumentar a confiança que você tem em Deus, e a preocupação não vai te consumir, te matar. Porque se você deixar a preocupação tomar o seu coração, ela te mata. Você sabe o que é ficar preocupado, todas as pessoas ficam. Mas isso não é bom, e para isso há um remédio. Por isso que há pessoas que se lançam a vida num grau de ansiedade tão grande, e depois não conseguem forças para sair. Eu não estou falando de ansiedade clínica, eu separei desde o princípio para não ter confusão e ninguém achar que eu estou falando que ansiedade é pecado. Eu estou falando que essa ansiedade de falta de confiança em Deus, essa é pecado. Essa é pecado. Deixar de confiar em Deus é pecado. E as pessoas fazem isso porque deixam de apresentar a Deus as suas dificuldades, suas necessidades. Você está passando um problema? Você tem que orar. Se você está vendo que é uma situação que você não pode resolver, você tem que falar com Deus. Você tem que explicar para Deus. Você tem que insistir em Deus. Você tem que suplicar em Deus. E as orações vão fazer com que sua fé aumente. Se você tem pouca fé, você precisa de mais fé.
E a intensidade da fé aumenta conforme a gente vai se relacionando com Deus. Deus começa a colocar no nosso coração que as coisas vão se organizar, as coisas vão se acertar, as coisas vão acontecer. Nós temos em Israel exemplos de fé. Você lembra a história do centurião, que foi pregado há poucos dias aqui pela irmã Isabel? O centurião era uma pessoa que o próprio Jesus diz: nunca vi tanta fé. E por quê? Porque o centurião, ele disse assim: eu sou homem de autoridade. Se eu disser vai, aquele lá vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu sou homem de autoridade, e esse homem, esse mestre em Israel, também tem tamanha autoridade, só basta uma palavra. Se ele não precisa vir aqui, ele precisa apenas dizer uma palavra e o meu criado será curado. Jesus olha e diz assim: eu nunca vi tanta fé. Nunca vi tanta fé em Israel. Nunca imaginei tanta fé em Israel. De um israelita? Não, de um romano. O grande exemplo de fé veio de um israelita, eleito por Deus? Não, veio de um romano. Jesus diz assim: eu nunca vi tanta fé. Ele não quer que eu vou lá. Ele não quer que eu vou lá colocar a mão. E ele não quer a minha presença lá. Ele só quer uma palavra. Isso é confiança. Isso é confiança. Isso é confiança. Coisa que poucos de nós diríamos: não, não quero uma palavra, eu quero que você venha aqui. Não, ele diz: não precisa vir aqui. Não vou não, até porque ele era um centurião romano, não vou te intimidar com minha presença, eu só quero que você, com a sua autoridade, diga apenas uma palavra. Isso é fé, é essa fé que Deus quer dar para você. É essa fé que você consegue adquirir. Não é fé para pequenas coisas, é fé para coisas impossíveis. É fé para confrontar as dificuldades e as lutas diárias. Porque as lutas, elas nos afrontam. As situações que nós passamos nos afrontam. Afrontam nossa fé. Elas dizem para nós: e aí? O que você vai fazer? E agora? O que você vai fazer? Como é que você vai mudar essa situação? E somente a fé, somente a confiança em Deus pode fazer nós superarmos essas dificuldades. Deus chama você para viver uma vida pela fé. Tem coragem? E viver uma vida pela fé não é uma vida, não é meramente você não ter preocupações em relação ao futuro, não ter preocupações no sentido de planos e projetos para o dia de amanhã. Não quer dizer que você não precise trabalhar, não quer dizer que você não precise se esforçar. Não, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está condenando aqui são preocupações que se caracterizam pela falta de confiança nele. E o que Paulo está falando são todas as preocupações, porque na visão de Paulo, Deus pode fazer qualquer coisa. E se tudo estiver diante de Deus, conhecido pelas orações, a paz que não se pode entender, o apóstolo Paulo chama de paz que não se pode entender, ela vai cuidar da dor e do sofrimento do coração. Quem quer a paz que não se pode compreender aqui nessa noite? Todos nós precisamos da paz que excede o entendimento. Você sabe o que é a paz que excede o entendimento? Você está passando por uma situação difícil, Paulo, e daqui a pouco vem aquela confiança em Deus. Você fala assim: como pode? A situação nem está resolvida ainda, mas eu já estou com uma paz no coração. Essa é a paz que Deus quer dar. Quer viver uma vida de preocupação? Isso não vai te levar a nada. Isso não vai te aumentar o tempo e nem vai aumentar, tem outras traduções, a tua altura. Jesus é irônico nesse texto. Ele diz assim: as preocupações não vão aumentar nem a sua altura. É ironia. Por que Jesus está usando esse tom irônico? Porque ele está falando com homens que têm um Deus grande, mas uma fé pequena. Vocês são homens de pequena fé. Porque Jesus, ele sabe, se os homens conhecessem o dom de Deus, a graça divina, e compreendessem tamanha grandiosidade de quem é o Pai, e ele tinha o conhecimento, se vocês imaginassem quem é o Pai, o coração de vocês jamais se encheriam de preocupações.
Se vocês conhecessem a graça, o tamanho da bondade do Pai, e o tamanho do cuidado do Pai, jamais os seus corações seriam tomados por preocupações. Qual é a saída para esse buraco? Qual é a saída para essa quantidade de preocupações na nossa vida? Jesus, ainda nesse texto, ele dá 2 caminhos. Ele diz assim, me perdoe, faltou um pequeno trecho aqui. Ele diz o seguinte no versículo 31, ainda antes de nós darmos os 2 direcionamentos. Ele diz assim, portanto, não andem ansiosos dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas elas. O que ele está dizendo nesse texto? Gentil aqui não é só o não judeu, é o não cristão. Ele está dizendo o seguinte, os não cristãos, os que não têm Cristo, os que servem às riquezas e não ao Senhor, os que servem a Mamon e não ao Senhor, eles têm de fato razões para se preocupar, porque eles não têm quem cuide deles. As preocupações com o dia de amanhã é característica dos ímpios. A pessoa que tem o coração cheio de preocupações com o amanhã, ela é semelhante ao ímpio. E essa é o tipo de coisa, irmãos, que todos nós aqui passamos. É algo que é para todos nós que aqui estamos. Todas as vezes que você enche o seu coração de preocupação quanto ao amanhã, você está fazendo igual aos incrédulos. Como fazem os incrédulos? Nós não temos ninguém que nos ajude. Estamos entregues à sorte. Estamos entregues ao destino. Estamos entregues à fatalidade. O que Jesus está dizendo? Não. Que nós, os que estamos nele, os cristãos, não podemos nos dar ao luxo de ter essa mentalidade, esse pensamento, porque é mentalidade ímpio. O ímpio ele diz assim, eu não sei o que eu faço amanhã. A vontade que dá é de me matar. Não é isso que as pessoas dizem? É óbvio que dizem. E esse pensamento, de certa forma, está certíssimo. Está de acordo com a mentalidade do ímpio. Eu não tenho um Deus, eu não tenho um Deus que de fato vai resolver minha vida, tanto faz. É a mentalidade ímpia. Mas o crente não pode ter esse tipo de pensamento. E Jesus diz, o vosso Pai que está no céu não sabe que precisa dessas coisas? É irônico. É irônico. Ele está dizendo assim, o vosso Pai que está nos céus não sabe dessas coisas? Mas todas as vezes que nós enchemos nosso coração de preocupação, somos semelhantes aos ímpios, e aos incrédulos, e aos ateus, que não têm fé em nada, não acreditam em nada, tanto faz o dia de amanhã, nós não podemos nutrir esse pensamento no nosso coração. E é por isso que está cheio de preocupações. É por isso que se entregam ao fim, porque não tem nenhuma esperança. E qual o caminho que o Senhor nos dá? Agora sim, versículo 33, o primeiro caminho que Jesus apresenta nesse texto, existem outros caminhos também, dentro do mesmo sentido. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro ponto que Jesus dá, a primeira saída dessa vida de preocupações, é colocar Deus em primeiro lugar. Está aí lançado o grande desafio para todos nós. Colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho que trabalhar amanhã, tudo bem, trabalhe, mas Deus em primeiro lugar. Eu tenho que estudar amanhã, tudo bem, vai estudar, mas Deus em primeiro lugar. Eu tenho uma situação para resolver amanhã, tudo bem, você vai resolver amanhã essa situação, mas põe Deus em primeiro lugar. O que Jesus está dizendo é aquilo que ele já falou versículos antes, no versículo 24, que ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Então ele está querendo que ao servir o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, nós colocamos a vontade dele em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você vai abandonar a vida, que você vai largar as suas coisas para o canto, você vai largar a sua família, não. Não está dizendo isso. Ele está dizendo para você colocar em primeiro lugar. Consegue entender? Consegue separar as coisas? Colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho uma atividade para realizar. Deus em primeiro lugar.
eu tenho um culto, mas tenho uma festa. Você escolhe, mas a ideia é Deus em primeiro lugar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você escolhe, você decide, mas a mensagem não pode ser alterada. Deus em primeiro lugar. Deus não está perguntando o que tem, deixou de ter. É Deus em primeiro lugar. Não se pode servir a dois senhores. É Deus em primeiro lugar. E você sai dessa vida de ansiedade. Pode ser que esse é o caminho para você. Está desesperado, está preocupado, está sem saber o que fazer? Olha aqui a solução. A solução para a ansiedade, para a falta de fé na ação divina. Põe Deus em primeiro lugar, irmão. Jesus diz assim, será que não sei de todas essas coisas? Será que o Deus onisciente não sabe de todas essas coisas? Será que tem alguma coisa oculta aos olhos dele que ele ainda não sabe, você não informou para ele? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Deus está condenando as preocupações do dia de amanhã. Por quê? Porque ele diz assim, não, de novo, insistentemente, Jesus lança o mesmo dizer. Não anda ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o próprio mal. Você pode vencer a preocupação vivendo um dia após o outro. Você pode vencer as preocupações vivendo um dia após o outro. Tem uma situação difícil para resolver amanhã? O problema é de amanhã, não é de hoje. Você está entendendo? É isso que Jesus está falando. Viver um dia após o outro. Esse desespero do amanhã é que está incomodando Cristo. É esse desespero que fez Jesus falar, não ande, não ande, não ande. Que Jesus está sendo insistente. O amanhã não é de ninguém. Você nem sabe se você vai sair daqui, você vai morrer. Pouco tempo atrás, não foi, Carol? Pensar que não, Carol estava saindo aqui, daqui a pouco estava no hospital, quase morrendo. Foi. Entendeu? Não é brincadeira, é verdade. Mal poderia nem estar aqui. E eu duvido que a Carol naquele dia não tinha preocupações para o dia seguinte, para a semana. Tinha, mas não ia resolver nada. Podia ter morrido. Como muitos aqui já aconteceram isso. O César também, né? Quase morreu 2 vezes. Não sabe o que vai acontecer, e não é só a morte. Você não sabe o que as coisas... Você vê, lá em Israel, como mudou o cenário de um dia para o outro. Você não sabe o que vai acontecer, por isso Jesus está tranquilizando seu coração. Você quer viver no desespero? Vive porque quer, porque falta fé. Nós vivemos no desespero porque nós não temos fé. Não temos pouca, nem o suficiente para viver. E por isso Jesus está falando, você quer sair do buraco da preocupação? Deixa a preocupação para amanhã e vive o hoje. Vive o hoje. Eu tenho uma situação difícil amanhã, mas resolve as situações difíceis que você tem hoje, e amanhã, se der, e se o Senhor permitir, a situação vai se resolver. Deus deu a vida. E a vida é superior a todos os bens que mantêm a sua subsistência. Deus dá alimento aos animais. As preocupações somente aborrecem a Deus e não nos levam a nada. Deus veste as plantas e não vestiria também a nós? A ansiedade é característica dos incrédulos. Pôr Deus em primeiro lugar e deixar cada preocupação de lado e buscar a solução de todos os seus problemas dia após dia. E não viver uma coisa que ainda nem aconteceu, porque isso é considerado por Deus incredulidade, ansiedade banal, que não vai fazer o problema se resolver e vai constantemente ficar dizendo para Deus que Deus não cuida bem de nós. Essa palavra fica para você nessa noite, que você possa confiar em Deus. Eu sei que vocês estão passando problema, porque eu também estou. Eu sei que vocês têm preocupações, eu também tenho. Mas essa palavra falou comigo e eu espero que fale com vocês. Deus não aceita, Deus considera pecado preocupar-se com o dia de amanhã. Confiar em Deus é a única saída. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor.